Provas da riqueza e da miséria. Perguntas 814 a 816. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir, e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Perguntas 817 a 822A. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? De onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países? Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? Para lhe determinar funções especiais. Cabe ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumprem desempenhar. Se deu à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Igualdade perante o túmulo.
Perguntas 823 a 824. De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Derradeiro ato de orgulho. Na maioria das vezes, porém, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais aos parentes do defunto que desejam honrar sua memória do que ao próprio defunto? Orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim! Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para ostentação de riqueza. Supões que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que só lhe pode colocar sobre o túmulo uma singela flor? Acreditas, porventura, que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Não. Quando têm em vista honrar a memória de um homem de bem, são justas e dão bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, implacavelmente, todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como o seu próprio corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas, nem o fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. Capítulo 10. Lei de liberdade. Liberdade natural. Perguntas 825 a 828a. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? De modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no próprio lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando seus princípios não representam calculadamente uma comédia, compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável será de não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que outro que pretenda parecer o que não é. Escravidão. Perguntas 829 a 832. Haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela,
ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Sim, para as elevar e não para embrutecê-las ainda mais pela servidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram no direito de vendê-las como bestas de carga. Acreditavam ter o sangue mais puro. Insensatos, nada veem além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, não lhes deixam faltar coisa alguma e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que estes compreendem melhor os seus interesses. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmos. Liberdade de pensar. Perguntas 833 e 834. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? É pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Liberdade de consciência. Perguntas 835 a 842. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Qual o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem de modo diverso do que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença é respeitável, mesmo quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável, desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Será repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Será atentar contra a liberdade de consciência interpor obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis. Mas a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitidos seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. Considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade,
Por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Livre-arbítrio. Perguntas 843 a 850. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível desde que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode dificultar as suas manifestações. Daí porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não confere a faculdade. Aliás, é preciso que se distingam as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, seguramente é seu próprio espírito que o possui e lhe transmite, e não os seus órgãos. Aquele que aniquila o pensamento para ocupar-se apenas da matéria, torna-se semelhante ao bruto e ainda pior que este, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. É nisso que incorre em falta, visto que assim procede pela própria vontade. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que em outra existência tenha sido fútil e orgulhoso, ou possa ter utilizado mal as suas faculdades. Esse espírito poderá renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre por efeito desse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É aí que está a ação da matéria. A aberração das faculdades intelectuais pela embriaguez servirá de desculpa aos atos reprováveis? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, assim como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que ele. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos pouquíssimos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Fatalidade. Perguntas 851
a 867. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são predeterminados? Neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bondoso pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado ficará menos livre de quaisquer entraves. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira como procedem. A desgraça não estará no seu destino? São talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez lançais à conta do destino o que muitas vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura a consciência e já vos sentireis bastante consolados. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que à nossa própria falta. A influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso. Entretanto, sempre podemos nos livrar dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter nenhuma consequência? O fato de tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, refletes mais ou menos seriamente, ainda sob a influência do risco que correste, em te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Vindo em seguida o mau espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele, pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas que tuas paixões se desencadeiem novamente. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, vereis, na maioria das vezes, que suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte desta forma, para que reflitais e vos corrijais. O espírito sabe previamente qual o gênero de morte que irá sofrer? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra.
Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Há homens que afrontam os perigos dos combates, certos de que sua hora ainda não chegou. Haverá algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ela se torna mais necessária. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe que terá de cumprir. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. Se a morte não pode ser evitada quando tem de ocorrer, dar-se-á o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Geralmente são fatos muito insignificantes, a fim de que vos possamos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente e que a vontade dos espíritos não possa afastar? Sim, mas que tu viste e pressentiste, quando, na condição de espírito desencarnado, fizeste a tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que acontece esteja escrito como se costuma dizer. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. De modo que, se não o houvesses praticado, o fato não se teria dado. Se queimas o dedo, isso nada mais é do que o resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Ao escolher sua existência, o homem que comete um homicídio já sabia que se tornaria assassino? Não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá oportunidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, visto caber quase sempre a ele, antes de cometer o crime, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, deveria cometer um assassínio, é porque o espírito estaria predestinado a isso. Sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Aliás, sempre confundis duas coisas muito distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se por vezes a fatalidade é apenas com relação aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. Em relação a tais atos, portanto, nunca há fatalidade. Há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar a isso fatalidade? É fatalidade se assim quiseres chamá-la, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Não creiais, no entanto, que essa fatalidade seja absoluta. Resulta muitas vezes do caminho falso que tomaram, em desacordo com suas inteligências e aptidões. Quem pretende atravessar um rio a nado, sem saber nadar,
tem grande probabilidade de se afogar. Dá-se a mesma coisa com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem só se dispusesse à realização de coisas compatíveis com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O amor próprio e a ambição fazem que ele se perca, desviando-o do caminho que lhe é próprio e levando-o a considerar vocação o simples desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de admitir o erro, prefere acusar a sua estrela. Aquele que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mas que se fez mau poeta, morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Frequentemente os costumes sociais não obrigam o homem a seguir determinado caminho em vez de outro. Nesse caso, não estará ele submetido ao controle da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? Aquilo que se chama respeito humano não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem a tais costumes é porque lhes convém. Essa submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, visto que, se quisessem, poderiam livrar-se deles. Por que então se queixam? Não são os costumes sociais que os homens devem acusar, e sim o seu tolo amor próprio, que faz com que prefiram morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizeram de suas vaidades. Isto não quer dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem certas pessoas em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Há tanto desatino em procurar alguém ser apontado a dedo ou exibido como animal curioso, quanto bom senso naquele que desce voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Há pessoas para as quais a sorte é contrária, enquanto outras parecem favorecidas por ela, visto que tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Quase sempre é porque essas pessoas sabem conduzir-se melhor na vida, mas também pode ser um gênero de prova. O sucesso as embriaga, confiam em seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse sucesso mediante reveses cruéis que poderiam ter evitado com a prudência. Como explicar a boa sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que independem completamente da vontade e da inteligência delas? No jogo, por exemplo, alguns espíritos escolheram previamente certas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para sua cupidez. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos de ânimo fraco que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados é muito maior do que os dos felizes deste mundo, considerando-se que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e prazeres. Aliás, a vida mais venturosa é sempre agitada, sempre atormentada, mesmo na ausência da dor. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que algumas pessoas cometem a tolice de tomar ao pé da letra. Conhecimento do futuro. Perguntas 868 a 871. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e somente em casos raros e excepcionais, Deus permite que seja revelado. Com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se.
Assim é que, muitas vezes, e sem desconfiares, tu mesmo preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite que ele seja revelado algumas vezes. Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a execução de alguma coisa ao invés de dificultá-la, obrigando o homem a agir de modo diverso do que faria caso não tivesse esse conhecimento. Além disso, muitas vezes também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não contava, pode ser tomado pelo sentimento da cobiça, pela satisfação de aumentar seus gozos terrenos, pela vontade de possuir mais depressa a herança e talvez até mesmo pelo desejo de que venha a morrer aquele que lhe deixará a fortuna. Ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e ideias generosas. Se a previsão não se cumprir, ele se defrontará com outra prova, a da maneira pela qual suportará a decepção. Nem por isso, no entanto, deixará de ter o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe despertou interiormente. Visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado, porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato ainda não praticado. É assim também entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza de seu triunfo, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Da mesma forma, um juiz só condena um acusado com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teriam para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar esse futuro. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inércia. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como meta, que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os processos porque terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Resumo teórico do móvel das ações do homem, número 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos
a que todos estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado errante, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado, e é principalmente nisto, como já dissemos, que consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Isto é de tal modo reconhecido que a censura ou o elogio em nosso mundo são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não poderá buscar no seu organismo físico nenhuma desculpa para os seus delitos, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar aos animais. Se fosse assim quanto ao mal, também deveria ser em relação ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em garantir o mérito para si, e não cogita de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Tal como é vulgarmente entendida, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Se fosse esta a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade própria. Para que lhe serviria a inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino? Se verdadeira, semelhante doutrina seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Sendo Deus soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependiam delas cometer, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam qualquer mérito. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, considerando-se que o homem, por esperar tudo da sorte, não tentaria fazer coisa alguma para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser melhor nem pior. Apesar disso, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois depende de sua vontade ceder ou não ceder a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos, e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhes sugerem. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas.
nunca há fatalidade nos atos da vida moral. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar à sentença que marca o termo da sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper o seu curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos e estes resultariam tanto da sua organização física, pela qual não poderia ser responsabilizado, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter sido feito como é. A doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente muito mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos destaca-se com evidência de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. Não só é sublime em moralidade, mas acrescentamos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-lhe que ele é livre para sacudir um jugo obsessor, assim como também é livre para fechar sua casa aos importunos. O homem já não é uma máquina que atua por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, mas um ser racional que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos ainda que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio. Afinal de contas, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sobre envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm como fonte primária a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que não deixa, por isso, de ter o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe foi dada para purgar-se de suas imperfeições, mediante as provas a que é submetido, e são justamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar e que poderá durar muito tempo. Quanto mais se depura, tanto mais diminui os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-lo para o mal. Sua força moral cresce na razão de sua elevação, fazendo que se afastem dele os maus espíritos. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Essa a razão por que aqui vemos tanta perversidade.
Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a esse planeta depois da presente estada, e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde não nos lembraremos da nossa passagem na terra, senão como de um exílio temporário. Capítulo 11. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Justiça e Direitos Naturais. Perguntas 873 a 879. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vede as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme à justiça. Aliás, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Deus não lhe podia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar por modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal. Por certo, ninguém jamais desejará ao próximo senão o bem. Em todos os tempos e sob todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de haver tomado o direito pessoal por base do direito do próximo. A necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é essa a causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. A vida social
dá direitos e impõe deveres recíprocos. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Mas se cada um atribuir a si mesmo os direitos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos seus superiores? Não seria anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez um delimo mais puro do que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante destacar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Direito de propriedade, roubo. Perguntas 880 a 885. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. O homem tem o direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, visto aquele que tem de que viver não se torna pesado para ninguém? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. O direito de propriedade não tem limites determinados? Sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Caridade e amor ao próximo. Perguntas 886 a 889. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça.
pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado e não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Jesus também disse: amai até vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Que se deve pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Disse Jesus: que a vossa mão esquerda ignore o que der a vossa mão direita. Com isso, ele vos ensina a não macular a caridade com o orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas da que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes os ignorantes e os viciados, instruí-os e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior,
mesmo para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Amor materno e filial. Perguntas 890 a 892. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que no animal. Visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento deles? Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Os pais que têm filhos que lhe causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura a que teriam direito em caso contrário? Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem, então, o que semearam. Capítulo 12. Perfeição moral. As virtudes e os vícios. Perguntas 893 a 906. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. As que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e o admirais tanto mais quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção lá é a regra. Neles, o sentimento do bem é espontâneo em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque nesses mundos os homens são felizes. Assim se dará na terra quando a humanidade se houver transformado,
e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. À exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre, adoração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real, por não lhes darem um emprego racional. Terão mérito nisso? Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade refletida constitui sempre, quando menos, falta de juízo. A fortuna não é dada a uns para ser lançada ao vento, nem a outros para ser enterrada num cofre forte. É um depósito de que terão de prestar contas, porque responderão por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter enxugado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa, na esperança de que isto lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Esse pensamento não prejudicará o seu progresso? É preciso fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse. Entretanto, todos nutrem o desejo muito natural de progredir para escapar da condição penosa desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo calor natural do seu coração. Não haverá aqui uma distinção a ser estabelecida entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e os cuidados que empregamos para corrigir os nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas o fato de nos emendarmos, vencermos as nossas paixões e corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos, constitui igualmente sinal de inferioridade? Não, não. Pela expressão fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada uma de suas boas ações possa lhe render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, age como egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, porquanto esse é o objetivo para o qual todos devem tender. Visto que a vida corporal não passa de uma estada temporária neste mundo e que o nosso futuro deve constituir objeto da nossa principal preocupação, haverá utilidade em nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos.
Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o progresso, porque o espírito perfeito tem que saber tudo, e porque, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade, enquanto o outro deve a fortuna ao seu trabalho. Ambos a empregaram exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual o mais culpado? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não a alivia nos outros. Como sucede frequentemente, nem mesmo se lembra dela. Aquele que acumula incessantemente, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa válida no pensamento de que acumula com o objetivo de legar maior soma aos seus herdeiros. É um compromisso com a consciência má. De 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para com os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe custa para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre indisposto para fazê-lo. Contudo, se quiser realizar uma fantasia, terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Aquele que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Será repreensível cobiçar a riqueza quando se é levado pelo desejo de fazer o bem? Não resta dúvida de que tal sentimento é louvável quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhuma intenção pessoal dissimulada? Na maioria das vezes, a primeira pessoa a quem desejamos fazer o bem não será a nós mesmos? Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Se for para criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se os censurais, por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus: vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mau do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que só a ele interessa. Aliás, se o escritor quiser provar a sua sinceridade,
cabe-lhe apoiar o que disser no seu próprio exemplo. Alguns autores publicaram belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram nenhum proveito. Ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, o bem que suas obras hajam produzido? A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Esses homens são mais culpados porque dispunham da inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Será passível de censura o homem que tem consciência do bem que faz e o confessa a si mesmo? Desde que pode ter consciência do mal que pratica, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se agiu bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei de justiça, amor e caridade, que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser censurado por reconhecer que triunfou dos maus pendores e que se sinta satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta. Paixões. Perguntas 907 a 912. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outros. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis